Olá, pessoal. Quem se preocupa com o fim do mundo é rico. Pobre se preocupa com o fim do mês. Este é o Verso em Prosa. Então, olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Verso em Prosa do mês de março. E nós nos propomos aí a leitura e a discussão da obra de Dostoiévski, Gente Pobre. Mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like, ainda dá tempo se não fez, faça, porque isso é importante para que a gente dê prosseguimento a esse trabalho, né? As nossas discussões, as nossas leituras. Além disso, nós também temos a nossa página no Instagram, @Verso em Prosa Literatura. Vá lá também, se inscreva no nosso perfil, nos siga nas redes sociais, porque isso é muito importante para nós e também para que você possa acompanhar um pouquinho mais dos bastidores das outras discussões propostas pelo grupo. Enfim, falando um pouco sobre o texto de Fyodor Dostoiévski, esse importante autor russo, tão conhecido e tão badalado, e por isso mesmo tão difícil para alguns a sua leitura. Fyodor Dostoiévski, ele nasceu no ano de 1821, né, e faleceu no ano de 1881, se não me engano. A obra Gente Pobre foi publicada no ano de 1846 e é uma obra muito importante na história desse autor. Dostoiévski, com apenas 25 anos, se propõe a escrita desse texto, que vai ser uma referência no contexto literário russo, destacando uma temática que nos é muito conhecida, da maioria dos brasileiros, né? Que é a questão da pobreza, das dívidas, né? Dessa dificuldade financeira pela qual muitos de nós atravessamos, principalmente nesse momento de pandemia. Só que o texto de Gente Pobre, ele nos gera uma certa angústia, porque esses personagens eles passam por muitas privações, né? Nós acompanhamos ali esse romance chamado Epistolar, porque ele é calcado com base em cartas trocadas entre o nosso protagonista, que eu não me atrevo a pronunciar o sobrenome, porque é extremamente difícil, né? O Makar, e a nossa também protagonista, a Bárbara, ou Bárbara Aliovich, né? Também não me arrisco aí a pronunciar de forma adequada o sobrenome dessa protagonista. Mas, enfim, o texto conta um pouco sobre a história desse funcionário público que exerce a função de copista, né? Ele trabalhava como funcionário público, redigindo alguns textos ali. E uma das características desse personagem é que ele é um homem mais velho, né? Ele não tem lá uma autoestima muito elevada, ele se acha um pouco inculto, bruto, né? Mas é apaixonado por, por Bárbara, né? Ou pela Bárbara lá, e com ela vai trocando essas cartas. E fica muito explícito no diálogo entre eles, por essas cartas, que ele é apaixonado por ela, a despeito dessa grande diferença de idade entre eles. E, por outro lado, nós temos a nossa protagonista, que é uma possível costureira, né? Uma moça que também teve muitos infortúnios aí ao longo da sua vida, e ela também sofre desse mal, que é a falta de dinheiro, porque isso é um mal, né, gente? Quem acredita que dinheiro não traz felicidade é porque não leu Gente Pobre, né? Se com dinheiro pessoas infelizes, imagina sem. Então, leia Gente Pobre. Então, é um conjunto de relatos entre esses dois personagens em que nós vamos acompanhando de uma forma, digamos, um pouco atenuada, porque apesar de todas as privações, eles nutrem entre si uma certa ternura, mesmo quando eles vão relatando ali os infortúnios, os acontecimentos, né? Eles vão tratando de uma forma relativamente amigável, amorosa, né? Fica um pouco nublado essa relação entre eles, se de fato é uma relação amorosa, é uma relação paternal, é uma relação de amigos entre amigos, né? E uma característica aí que é ressaltada nos textos do Dostoiévski é essa construção da psicologia dos personagens, né? Ele vai tratar de um tema eminentemente social, vai tratar um pouco desse contexto da Rússia do século XIX, né? Então esse romance também assume um caráter também
de denúncias sociais, né? Um romance mais sociológico, né? E com essa questão também da psicologia, também tratando da psiquez desses personagens. Enfim, pessoal, para mais aprofundamento sobre essas questões, maiores comentários relacionados à dimensão dos nossos personagens, aí eu passo a palavra a Raquel, que vai comentar um pouco sobre esse personagem masculino dentro dessa narrativa Gente Pobre de Dostoiévski. Então, pessoal, dando continuidade ao que o Eduardo falou, essa é uma narrativa de troca de cartas, né? O Mark se corresponde com essa Bárbara. Só que eu vou falar um pouquinho desse Mark. O Mark, como o Eduardo destacou, ele era um funcionário público. Só que a gente está na Rússia no século XIX. E funcionário público, ele era do baixo escalão, lá no mais termo. Ele começou a trabalhar assim, vai morrer trabalhando assim e ganhava recursos parquíssimos, né? É muito pouquinho e sobrevivia. A bem da verdade, com o salário que ele recebia, ele sobrevivia. E aí, o que acontece no primeiro momento do livro, né? Essa troca de carta é muito interessante, porque ele começa de uma maneira um pouco mais tímida, falando um pouco menos, um pouco com medo. E aí é interessante quando ele fala, olha, Bárbara, de tanta gente corresponder, agora eu consigo, inclusive, ter uma escrita melhor. E vale destacar, gente, que esse Mark, ele, no primeiro momento, a sensação que a gente tem, é que ele é um iludido, porque ele sempre tenta ver as coisas como de um lado positivo, ele tenta, de uma forma doce, acalentar essa Bárbara, que é uma órfã. Então, ele sempre fala, não se preocupe com os meus recursos, tá tudo dando certo, eu tô vivendo aqui num quartinho humilde, perto da cozinha, mas não tem problema, estou te mandando esse chocolatinho, a vida tá um caos, mas não tem problema, eu sei gerir a minha vida, eu sei gerir a minha pequena fortuna, né? Para ele era pequena, mas era uma fortuna. Só que aí, gente, no livro dá uma reviravolta. E aí a gente descobre que, na verdade, o Mark não era essa pessoa que conseguia gerir o dinheiro da melhor forma possível, que, na verdade, ele estava todo endividado. E a única pessoa que ele não queria passar essa angústia de estar ainda mais pobre do que a pessoa imaginava, porque a Bárbara sabia que ele era pobre, mas aí ela ficou sabendo que a situação era mais precária ainda. E foi uma reviravolta e aquela angústia, gente, de às vezes ela precisar de dinheiro, ele precisar de dinheiro para comprar uma bota e não tem. E precisar de dinheiro para alimentar e não tem. E tentar pedir empréstimo, mas quem vai fornecer algum empréstimo para alguém que está todo endividado, sem credibilidade nenhuma? Só que, mesmo nesses momentos, eu vejo o Mark, inclusive, como um intelectual, porque, mesmo diante de todas as dificuldades, ele consegue ter um mínimo de sabedoria, inclusive para enfrentá-las e para tornar a vida da Bárbara um pouco mais leve, um pouco menos angustiante. E é muito legal. Só que, claro, gente, é muito interessante também, né, que no livro, mesmo ele sendo extremamente humilde, ele relata a situação de uma família que era ainda pior do que a dele. Que dentro de um quarto tinha a mulher, o marido que estava sofrendo processo porque fez alguma coisa errada no trabalho, e tinha alguns filhos, só que um dos filhos, aí vai até um alerta de spoiler, morre pela situação precária. Essa família nem sai do quarto porque eles não querem nem conviver, porque eles estão devendo, inclusive, essa pensão. E aí ele, que também não está numa situação lá melhor do que eles, mas consegue enxergar, olha, a minha situação ainda é um pouco melhor. Eu ainda tenho que agradecer um pouco mais, porque olha esse pessoal, olha essa família, o que eles estão passando.
Então, assim, é muito lindo ver essa alma boa contando a narrativa. Claro, gente, que isso é uma impressão minha, porque conversando aqui, né, dos bastidores, a Bárbara e a Flávia teve outra impressão. Para mim, o Mark, ele tem uma relação, acho que até paterna em relação à Bárbara. Eu não vejo muito com relação a amor, sabe, ao lado sexual. Em alguns momentos até sim, mas depois eu vejo mais essa questão né, paterna no relacionamento dos dois, na troca de cartas entre os dois. Claro, assim, existe uma preocupação, olha, o que será dessa menina? Uma menina órfã que não tem mais nada, e eu sou o único parente homem mais próximo, então existe muito essa preocupação. E ele é muito sábio, mesmo diante de todas as dificuldades, ele consegue enfrentá-lo, né? Ele consegue depois sair de todas as dívidas, porque alguém lá do trabalho dele vai ajudá-lo, e é bem legal ver essas conquistas, né? E o tanto que ele se torna grato, e o tanto que, por exemplo, essa pessoa que o ajudou, ele fala, nossa, que bom, e eu fiquei ainda sabendo que essa pessoa ajuda outras famílias, né? Enfim, é um livro muito interessante, muito bacana, e esse personagem masculino, sim, tem defeitos demais, mas, gente, a gente está lidando com o mínimo, com a pessoa que recebe para comer. É literalmente que não tem, né? Que no final do mês não sobra para comprar um chocolate, sabe? É a pobreza. E aí, às vezes, a gente reclama tanto da nossa vida e diante de todas essas dificuldades que os personagens passam, você fala, nossa, que legal, e essa troca, né, esse apoio mútuo entre Bárbara e Mark. Eu falei tanto da Bárbara, Flavinha, conta um pouquinho pra gente mais dessa personagem feminina. Bom, para falar um pouquinho sobre a Bárbara, eu vou contar uma história que ela conta sobre a infância dela na carta que eu considero a mais importante que ela enviou para uma carta. Foi a carta de 1º de junho. Foi a maior carta dela e lá ela conta suas angústias e através disso a gente consegue entender um pouquinho do comportamento dela ao longo da história. A Bárbara viveu uma infância super feliz numa província de Tula. O pai dela era responsável ali por gerenciar um território agrícola do príncipe, que era o dono dessa província. E a mãe dela estava super ocupada com os afazeres domésticos, mas apesar disso, dela ficar um pouco sozinha, ela se sentia super livre, feliz, gostava da natureza, do ambiente. Enfim, em certa altura, o príncipe faleceu, os seus herdeiros dispensaram todos os funcionários. E aí, aos 12 anos, ela teve que ir com os pais para a cidade. Foi um choque tremendo, porque na zona rural, digamos assim, ela não ia para a escola, tinha liberdade, sabe? Se sentia livre. De repente, na cidade, ela se sentiu um pouco enclausurada, não gostava do ambiente, teve que ir para a escola, e na escola ela sentiu muito. As colegas e as professoras a discriminavam, enfim, ela sofreu bastante essa fase. Tanto que conta que, quando ela voltava para casa, aos finais de semana, ela abraçava o pai e a mãe, era uma felicidade sem fim. Só que o pai, na cidade, viveu muito angustiado. Ele tinha investido algum dinheiro naquela cidade, enfim, toda hora ia credores e outros homens para negociar, e aí cada vez que ele tinha essa visita, ele ficava mais estressado, mais angustiado, mais melancólico, e começou a culpar a mãe da Bárbara e a Bárbara por esse desastre inteiro, até que com o tempo ele foi definhando, foi ficando muito mal e, por causa de um resfriado, faleceu. E aí, nesse momento, foi um dos piores para a Bárbara. O corpo do pai mal esfriou e já haviam lá credores batendo na porta, até que tomaram a casa, tomaram todo o dinheiro, e aí as duas se viram nesse cenário desamparadas. Foi então que apareceu a visita inédita da Ana, que é uma prima distante do pai delas, e que não, parece que os dois não conversavam porque ela tinha uma dívida com ele. Isso fica um pouco mal explicado, acredito que seja parte do sentido da história. E aí ela se ofereceu para ajudá-las, chamou elas para viver com
com a Ana, enfim. E aí elas foram, né? Se viram numa situação tão delicada assim que resolveram ir. Lá, essa Ana, que se pareceu super amorosa no início, mostra um pouco das garras e parece um pouco megera assim, durante a história. A mãe da Bárbara e a Bárbara até tentam criar uma certa independência financeira, mas a postura não permite. Lá, junto nessa casa, vivia também a Sasha, que era uma prima órfã da Bárbara, e um rapaz, que era um jovem estudante, Prokovski, que era um rapaz super inteligente, mas que, por ter uma saúde fragilizada, teve seus estudos universitários rompidos. E aí, com o passar do tempo, esse rapaz começou a ensinar algumas lições para Sasha e para Bárbara. A mãe, inclusive, da Bárbara ficou super feliz com isso. Com o passar do tempo, essa amizade entre Prokovski e Bárbara se intensifica, principalmente numa época que a mãe da Bárbara ficou doente. E aí eles se aproximam de um jeito que, ao meu ver, entende quase como uma aproximação amorosa, sabe? Isso não fica muito explícito, mas é o que eu consegui entender. E aí, mais uma vez, ela tem uma perda muito grande, porque ele falece muito novo. E um pouco depois dele falecer, a mãe também falece. Então, a história dela é cheia de tragédias, né? E eu resolvi contar esse início da história dela, porque a impressão que eu tenho é que a pobreza que mais a incomoda não é unicamente em aspectos financeiros, econômicos, sabe? Passa pela ideia de pobreza familiar, social. Eu percebo que ela se sente sozinha no mundo em diversos momentos durante a troca de cartas. Nesse ponto, a gente pode entender a postura emocional dessa personagem, principalmente entender a riqueza espiritual, no sentido que, apesar disso tudo, ela se banca. Personalidade. Ela tem uma personalidade muito forte, pelo que eu consegui perceber. E essa personalidade forte é trazida à tona principalmente porque ela é muito fiel à amizade do Makar. Mesmo sendo uma amizade meio esquisita, que traz rumores quanto à integridade dela, sabe? Denigra a imagem dela em certa altura e ainda assim ela não se abala, sabe? Eu percebi uma certa força espiritual nesse sentido. E para finalizar minha fala, eu queria contar que eu fui inserida de maneira muito profunda nos sentimentos e nos pensamentos desse personagem, e que isso é muito interessante nesse livro. Me fez pensar que esses personagens poderiam ser reais. Essa troca de cartas poderia ter realmente acontecido naquele contexto, naquela época, principalmente em função das dificuldades financeiras que aquele povo vivia. Se você busca por fantasia ou conto de fadas com um final feliz, este não é um livro para você. Esse livro, na verdade, traz uma realidade nua e crua da vida de gente pobre. Gente, esses personagens, Makar e a Bárbara, apesar da pobreza em que viviam, eles trocam essas cartas, e mais do que essas cartas mencionadas pelo Eduardo, pela Raquel e pela Flávia, eles em dado momento trocam também livros, porque os dois se interessam pela literatura, não só literatura russa, eles também falam de alguns autores franceses. E então, em dado momento do livro, lá mais ou menos na metade do livro, a Bárbara manda alguns livros para o Makar. Ela manda esses livros em momentos distintos. No primeiro momento, ela manda para ele um livro que tem um conjunto de contos de um renomado autor russo chamado Alexander Pushkin. Entre os contos, encontra-se o conto chamado O Chefe da Estação. E, logo na sequência, ela manda um outro livro com um conto do Nikolai Gogol chamado O Capote. E o Makar tem reações muito distintas ao ler esses contos. E eu fiquei intrigada, porque eu já conhecia o conto O Chefe da Estação, a partir da leitura desse livro, Clássicos do Conto Russo,
O Chefe da Estação é o primeiro dos contos que se encontra aqui. E depois eu resolvi ler, portanto, o Capote. Ora, é possível perceber que o Makar fica muito interessado, ele gosta muito de ler O Chefe da Estação e, por outro lado, se sente absolutamente ofendido com a indicação da leitura de O Capote. O que isso pode revelar acerca do Makar? Como a Raquel já mencionou, eu assumi uma postura, enquanto leitora, de desconfiança em relação ao Makar. E aí eu tentei analisar o porquê dele gostar tanto de um e se sentir tão ofendido com o outro. Ora, quando nós lemos O Chefe da Estação, nós vamos também nos deparar com um protagonista que é funcionário público na Rússia, também ocupando um cargo que não é de destaque. Ele vivia numa situação que não... Eles não destacam, o autor não destaca no texto que ele vivia numa situação de pobreza, mas em virtude do baixo cargo ocupado no funcionalismo público russo, é de se imaginar que realmente não era uma pessoa de posses. O conto, O Chefe da Estação, não ressalta a pobreza dos personagens, mas ressalta sim a afetividade existente entre esse sujeito, o funcionário público, e a sua filha, a quem ele devotava sua vida, ele acreditava que essa menina era realmente a razão de viver dele. E, por outro lado, nós vamos ter no Capote um conto que chega a ser até um pouco cômico e que se destaca pela pobreza extrema do personagem principal. Personagem este que ocupava o mesmo cargo do Makar. Ora, nós temos ali a aproximação de um espelho que não se quer ver, não é? Uma imagem que não se quer ver. Um sujeito que também era copista, que também não tinha lá muitos recursos, pouquíssimos recursos, morava também numa pensão, não tinha muitas roupas. O Makar também, em dado momento, apesar dele ficar dizendo que tinha recursos, as roupas dele também não estavam boas. E o protagonista de O Capote, o Akakai Alekievich, ele junta o pouco dinheiro que ele tem, deixando de comer, inclusive, para comprar um capote, para comprar uma roupa de frio, porque se aproximava o inverno e as roupas dele já não eram suficientes. Para sua infelicidade, spoiler, no dia em que ele consegue comprar o capote, ele é assaltado. E então a sua desdita, a sua desgraça, ela é muito acentuada. E é uma desgraça pela pobreza, pela perda. Lá no Chefe da Estação, o Samuel Sovirin, que é o protagonista, ele se perde também. Ele não tem um final muito feliz também, não. Mas ele não tem um final muito feliz porque ele, de algum modo, perde a filha. E ele acaba perdendo o gosto de viver. Me parece que o fato do Makar gostar tanto de O Chefe da Estação é porque ele se coloca na condição desse protagonista que tem a sua vida girando em torno da filha, enquanto o Makar tem a sua vida, em dado momento, girando em torno da Bárbara. E parece, ao comparar esses dois protagonistas, esses contos, que o Chefe da Estação, ele é um sujeito muito mais nobre de espírito do que o sujeito que adquiriu o seu capote. Inclusive, o Gogol apresenta para a gente um indivíduo que não tinha grandes pretensões de vida, é um sujeito bastante raso mesmo. Então, talvez ele quisesse se ver muito mais como o chefe da estação do que se ver como o copista, que era mais um pobre, mais um miserável, mais um sujeito a quem não se dava atenção e de quem não se esperava muita coisa. Bom, essa foi a minha leitura, também inspirada por essa desconfiança em relação ao Makar, realmente, mas são várias as possibilidades que se extraem desse texto a considerar que entre nós quatro nós tivemos também percepções diferentes, o que é um convite para que cada um de vocês possa fazer também sua própria leitura, assim como tirar suas próprias conclusões. Bom, esse foi o Verso em Prosa de hoje. Até mais, um abraço.